Um projeto de lei apresentado no Senado quer proibir que jornalistas e advogados sejam espionados no exercício da profissão. O texto cria regras sobre monitoramento de dados pessoais e veta a espionagem, mesmo mediante autorização judicial. Além disso, a proposta visa impedir que pessoas tenham informações privadas acessadas de forma ilegal por órgãos e agentes públicos, civis e militares. Em caso de espionagem ilegal, o texto prevê uma pena de 2 a 4 anos. Para entendermos melhor o que pode mudar com esse projeto de lei, a gente entrevista a advogada criminalista Maria Jamile José. Boa noite, Maria. Obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, eu queria entender se o fato de selecionar justamente, especificamente, duas categorias, jornalistas e advogados, não cria um precedente perigoso, ou seja, você está diferenciando por que eles teriam uma pena maior do que outras pessoas. Qual é o intuito desse projeto? Primeiramente, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigada pela pergunta, Gustavo. Na verdade, veja, esse projeto de lei, ele segue uma sistemática que já existe na nossa legislação, né? Tanto os advogados quanto os jornalistas já têm um sigilo profissional garantido por lei, né? Os advogados têm sua inviabilidade de comunicação, tanto telemática quanto telefônica, garantida no próprio Estatuto da OAB, e os jornalistas, por sua vez, têm garantidos constitucionalmente o sigilo de fonte. Então, entendo que o racional por trás desse projeto de lei, ou dessa sistematização, dessa excludente do projeto de lei, seja justamente manter o regramento que já existe em lei e impedir que essas garantias que são oferecidas pela nossa legislação para que tanto os advogados quanto os jornalistas possam bem exercer o seu trabalho sejam quebradas por meio desse monitoramento que se tenta regulamentar agora. Maria, agora não ficou claro para mim se esse impedimento no monitoramento de dados, dessa espionagem, ocorreria somente no exercício da profissão, enquanto essas pessoas estivessem trabalhando, quando elas estiverem ali de pessoa física, as regras são as mesmas? Sim, essa proteção, digamos assim, né, a impossibilidade do monitoramento, de fato, ela ocorre exclusivamente enquanto os profissionais estão exercendo suas profissões, né? Exercendo suas atividades profissionais. Não é para qualquer momento, é só para quando o advogado ou o jornalista estão, de fato, exercendo suas profissões, trabalhando. Quando eles não estão exercendo suas profissões, ou, digo mais, quando eles estão se utilizando de suas profissões para praticar crimes, por exemplo, isso não se aplica. De novo, essa é uma sistemática que já existe em nossa legislação. No Estatuto da OAB, por exemplo, fica claro que a proteção, né, do sigilo conferido aos advogados se aplica exclusivamente enquanto os advogados atuam profissionalmente e não pode ser utilizada para cobertar a prática de crimes no momento no qual ela pode ser afastada. Ou seja, doutora, é possível que, pelo projeto do Alessandro Vieira, nem com autorização judicial isso poderia ocorrer. Mas, se for não relacionado à atuação, eles poderão, então, ser, entre aspas, espionados, investigados? Como é que vai funcionar isso? Há a possibilidade da Justiça conceder a autorização, desde que não esteja nada relacionado à atuação deles? Perfeitamente. Pode existir essa autorização, na verdade, pode existir um monitoramento desde que o jornalista e o advogado não estejam na atuação profissional, né, no momento de sua atuação profissional, e desde que esse monitoramento seja precedido de autorização judicial. Aliás, esse, na verdade, é o racional por trás de toda a lei, né? E a autorização judicial deve existir não apenas para o potencial monitoramento do jornalista ou do advogado, mas de qualquer pessoa que se pretenda monitorar. E é justamente essa a intenção, na verdade, da lei, que o monitoramento, quando existir, seja precedido por autorização judicial.
a qual deve ser fundamentada, o juiz deve explicar ali por que ele entende necessário o monitoramento, por que essa prova que se pretende obter, né, essa investigação não pode ser feita de outras formas, por quanto tempo ele quer esse monitoramento, ou seja, em todo e qualquer caso, deve existir a autorização judicial. Nós conversamos com a advogada criminalista Maria Jamile José. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma ótima noite. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigado, Maria. Boa noite.